E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, a aula hoje é sobre paralelismo. Quando eu falo nisso, eu estou falando em termos que precisam ser equivalentes, que precisam estar equiparados. Nós iremos ver sobre três tipos de paralelismo: o paralelismo morfológico, o paralelismo sintático e o paralelismo semântico. O paralelismo morfológico ele trabalha com a sequência de palavras que pertencem à mesma classe gramatical, certo? O paralelismo sintático é a relação que se estabelece entre as orações presentes. E essa relação ela vai ser estabelecida por meio de conectivos, ok? E o paralelismo semântico são palavras que pertencem ao mesmo grupo semântico, ou seja, ao mesmo grupo de significados, ok? A partir de agora aliás, na segunda parte do vídeo vocês não me verão mais, apenas a minha mão e a minha voz, certo? Então, voltamos aqui. Agora a gente vai ver os exemplos. Então, olha, paralelismo morfológico. Paralelismo morfológico é quando há uma sequência de palavras que pertencem ao quê? À mesma classe gramatical. Se essas palavras não pertencerem à mesma classe gramatical, então o que vai acontecer? Vai haver uma quebra nesse paralelismo morfológico. Isso não pode acontecer. Veja bem o exemplo. A amizade intensifica-se pela alegria, pela esperança, pelo cuidado protetor de um para com o outro. Nessa oração, eu tenho alegria. Qual que é a classe gramatical pertencente à alegria? Que a alegria pertence? Substantivo, não é mesmo? Presença também pertence ao substantivo e cuidado que pertence ao substantivo. Agora, protetor não pertence à mesma classe de palavras que alegria, presença e cuidado. Então houve uma quebra nesse paralelismo morfológico. Por quê? Porque protetor pertence à classe gramatical dos adjetivos. Então aqui eu tenho substantivo, outro substantivo e outro substantivo. Aqui, no entanto, eu tenho um adjetivo. Então esse adjetivo quebrou essa sequência de palavras que pertenciam à mesma classe gramatical, certo? Paralelismo sintático. A relação do sentido estabelecida pelos conectivos adequados. Quando eu falo em conectivos, eu estou falando em conectores, que são usados para ligar as orações, certo? Imagine aqui, ó. Suponha-se que isso aqui sejam tijolos. Construir uma parede. Para ligar estes tijolos para a parede não ir ao chão, eu uso o quê? Eu uso cimento, não é? Para ligar aqui. Pois então, imagine que esse cimento que é utilizado para ligar esses tijolos seja os conectivos. Então, esses tijolos são as minhas orações que eu preciso ligar uma à outra para ter um sentido, e essa argamassa são os meus conectivos. Quando eu uso um conectivo errado, então há uma quebra no sentido daquela oração. Por exemplo, a chegada do verão não só transformou a rotina e trouxe inspiração. Eu tenho um conectivo aqui, ó. Não só uma locução conjuntiva. Ali, marquei errado. Na verdade é aqui, ó. Não só, marcar de verde. Não só transformou a rotina e trouxe inspiração. Esse E, ele não é adequado, ele não combina
com o não só. Deveria ser: a chegada do verão não só transformou a rotina, como também, ou aqui no caso poderia ser, mas também, certo? A chegada do verão não só transformou a rotina, como também trouxe inspiração. Ou então, a chegada do verão não só transformou a rotina, mas também trouxe inspiração. Vamos ver um outro exemplo de paralelismo sintático. Quanto mais estudamos, as chances de passarmos no vestibular aumentam. Então, o conectivo que foi utilizado aqui foi o quanto mais, certo? Quanto mais estudamos, as chances de passarmos no vestibular aumentam. Tá faltando um conectivo bem aqui, ó. Que conectivo seria isso? Vocês chutam que seria qual? Qual vocês acreditam que seja? Quanto mais estudamos, mais as chances de passarmos no vestibular aumentam, certo? Isso aqui é o paralelismo sintático, que é estabelecida. Esse paralelismo é estabelecido por meio da relação de sentido que o conectivo confere o quê? A oração. Ok? Se tiver dúvida, pausa o vídeo, volta lá atrás, certo? Paralelismo semântico. Então vamos ver. Palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Ó, ficou grafado errado aqui, ó. É com C. Então, palavras que pertencem ao mesmo campo que semântico. Quando eu falo em semântica, eu estou falando em significado, certo? Ele era perito em fazer pipoca, bolo, gelatina e guerra de travesseiros. Então, as palavras aqui. Tenho pipoca, bolo, gelatina, certo? Pipoca, bolo e gelatina pertencem a qual campo semântico? Ao campo da comida, não é? Agora, guerra de travesseiros. Guerra de travesseiros. Pertence ao campo semântico da comida, sim ou não? Não, não é? Pertence ao campo semântico da brincadeira. Enquanto pipoca, bolo e gelatina pertencem ao campo semântico da comida, do alimento. Então, houve uma quebra nesse paralelismo. As palavras, o sentido das palavras não estão equiparados. Então, houve essa quebra, ok? Olha o outro exemplo. Marcos gosta de chocolate e de jogar bola. Marcos gosta de chocolate. Eu também gosto. Marcos gosta de chocolate e jogar bola, certo? Gosta de chocolate pertence ao mesmo campo semântico que jogar bola? Não, não pertence. Chocolate é o campo, pertence ao campo semântico da comida, pertence ao campo semântico da gastronomia, não é mesmo? E o jogar bola pertence ao campo semântico da brincadeira, ou então ao campo semântico do esporte. Então eu tenho termos, elementos aqui que não pertencem ao mesmo campo semântico. Então houve uma quebra nesse paralelismo semântico. Isso é paralelismo. Então, recapitulando. Paralelismo morfológico é quando as palavras que estão em evidência não pertencem ao mesmo campo
de sentido, ao mesmo campo morfológico, ou seja, quando elas não pertencem à mesma classe, olha, mesma classe o quê? Gramatical. Ok? Se quiser puxar uma setinha no seu material, paralelismo morfológico, há quebra nesse paralelismo quando, o quê? Quando as palavras não pertencem à mesma classe gramatical. Há quebra no paralelismo sintático quando eu não uso quem? Os conectivos o quê? Adequados. Isso causa prejuízo ao texto. Lembra dessa ideia aqui, ó? Certo? E o paralelismo semântico é quando as palavras pertencem ao campo de significado, o quê? Diferentes, certo? Ok?